Alô? Alô? Boa noite a todos e a todas. Vamos tomando aqui o assento, por gentileza. Colegas, nós não temos aqui um mestre de cerimônias, então eu vou fazer às vezes aqui do mestre de cerimônias. Não tenho aquela entonação, aquela voz, mas tem uma voz de cantor de tango que eu acho que dá para, né? Colegas, boa noite mais uma vez a todos. Nós estamos dando abertura ao nosso 11º ciclo de aperfeiçoamento técnico profissional. Nesse ciclo, o tema é inovação e tecnologia na engenharia, arquitetura e agronomia. Esse tema aqui, nós estamos no 11º, só lembrar a todos, são 11 anos que nós estamos nesse ciclo de aperfeiçoamento. Esse ciclo tem como objetivo trazer para vocês aquilo que vai ocorrer daqui, no mínimo, a 2 anos. Né? A gente tenta antecipar os temas, trazendo aqui expoentes das áreas que a gente elege como tema. E nós começamos uma programação que nós vamos ter hoje e amanhã, depois, semana que vem, dia 17 e dia 18, e depois dia 24 e 25 também, toda segunda e terça. Hoje, nós vamos ter aqui a apresentação do professor José Galizia Tundizi, o qual eu já agradeço a deferência de vir aqui, e também a um grande colega, né, um professor Fernando Landgraf, da Escola Politécnica da USP, no qual também agradeço a deferência de vir aqui. São 2 colegas aqui, eu posso chamar de colegas, porque um convivo e o outro nós trabalhamos junto muitos anos, e que a gente vem falar de inovação e tecnologia. O professor Tundizi de Ciência e Inovação, né? E o colega Landgraf sobre tecnologia. Né? Depois eu vou falar do currículo deles, antecipando um pouco. Semana que vem, amanhã, perdão, nós estamos trazendo as agências de inovação da cidade. A agência da USP de inovação e a agência da UFSCar. A proposta é quem que agencia as nossas inovações, os nossos projetos. Né? Na outra semana, dia 17 e dia 18, nós estamos trazendo já na área de engenharia e arquitetura, engenharia civil e arquitetura. O colega da Tarjab, o engenheiro Sérgio Fernandes Domingues, e a professora da FAP, a Ana Rocha Melhado. Tá? E, encerrando o ciclo, dia 24 e dia 25, nós vamos trazer o professor Daniel Varela, de um projeto denominado ESC UFSCar, e no dia 25, o engenheiro João Mendonça Naime, que é o chefe da Embrapa Instrumentação aqui de São Carlos, trazendo as inovações e tecnologias voltadas para a agronomia. Entendo o currículo do professor José Galizia Tundizi. Ele é bem sucinto, mas eu destaco que ele, no momento, ele é o nosso secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação no município de São Carlos. Então, esse é o motivo dele estar aqui conosco, trazer aí os mecanismos que o município, né, professor, vai estar disponibilizando para que isso seja fomentado. Ele é professor titular da USP, ele atua na pós-graduação da Federal de São Carlos, orientando mestres e doutores. É presidente do Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental, pesquisador do Instituto Internacional de Ecologia, professor convidado do Instituto de Estudos Avançados da USP. É professor titular da FEVALE, de Novo Hamburgo, atuando no curso de pós-graduação em qualidade ambiental. É membro da Academia Brasileira de Ciências e do staff do Ecology Institute Excellence in Ecology, da Alemanha. É especialista em ecologia, limnologia, com ênfase em gerenciamento e recuperação de ecossistemas aquáticos. Ele atuou em 40 países, nas áreas de limnologia, gerenciamento de recursos hídricos, recuperação de lagos, reservatórios, planejamento e otimização de usos múltiplos de represas. Autor de 37 livros e ainda um livro no prelo, que eu acho que é isso que ele vai anunciar aqui. Tem 450 trabalhos científicos publicados, prêmios no Brasil e exterior, orientou 41 mestres, 35 doutores. Foi presidente do CNPq de 95 a 99, assessor do ministro da Tecnologia, Ronaldo Sadenberg, foi presidente do Programa de Institutos do Milênio da
do Ministério de Ciência e Tecnologia e fundou a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico em São Carlos. Desde 2001, é presidente da Associação da Revista Brasileira de Biologia. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer ao professor Tundiz, então, mais uma vez, de dar início ao nosso ciclo. Também agradeço a vinda de vocês, gostaria que essa casa ela sempre está aberta para esse tipo de evento. Eu hoje na rádio comentei que é uma alegria quando a gente convida, a gente fala lá, gostaria de convidá-lo para um evento, sou aqui da AEASC de São Carlos, opa, já aceito. A São Carlos tem essa capacidade das pessoas aceitarem e virem aqui. Então, a gente consegue trazer aqui pessoas de expoente difícil de vir, de você conseguir. É mais fácil você ir para lá e assistir do que elas virem aqui, mas elas aceitam, vêm com prazer e ainda trazem informações avante do tempo. Muitas vezes o que a gente discute num ciclo aqui, a gente só vai pegar para valer 2 anos ou 3 depois. Tá? Então, eu vou deixar aqui vocês, no momento, a dinâmica que nós vamos fazer vai ser a apresentação do professor Tundiz, um tempinho de debate. Nós vamos ter aqui um coffee break enquanto o professor Landgraf se prepara para começar a apresentação dele. A proposta nossa é ir até às 21h30, tá bom? Conto com vocês e obrigado, professor. Fica aqui à vontade. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, professor Douglas, pelo convite, que eu aceito mais uma vez. Eu tenho grande respeito por essa associação, eu aqui me sinto em casa nessa associação, que tem feito muitos trabalhos de importância para o município de São Carlos, tem projetado o município e, portanto, agradeço o convite mais uma vez. Mais uma vez estou aqui. E quando eu vi o assunto, o problema que eu deveria discutir hoje, eu pensei muito e eu montei uma apresentação baseada, evidentemente, nas experiências que foram reunidas ao longo do tempo por causa do trabalho que eu já fiz em muitas instituições, inclusive CNPq, Institutos do Milênio, e depois nas próprias Secretarias de Ciência e Tecnologia. E também eu reuni dados e informações deste volume aqui, que acabou de sair, na verdade saiu em dezembro do ano passado. Eu organizei para a Academia Brasileira de Ciências, em conjunto com o professor Gerson Lima, que hoje é presidente da FAPERJ do Rio de Janeiro, esse volume, um projeto de ciência para o Brasil. Eu só tenho essa cópia, por isso eu disse para o arquiteto Douglas, presidente Douglas, que eu não vou deixá-lo, mas esse trabalho aqui pode ser encontrado no site da Academia Brasileira de Ciências, e esta foi uma ideia que eu dei ao presidente da Academia Brasileira de Ciências, quando ele assumiu, o professor Luiz Davidovich, que é um físico do Rio de Janeiro, e ele então pediu para que eu coordenasse esse projeto. É um projeto independente de governos, feito por 180 cientistas do Brasil. Então, está aqui, eu vou passar, e muita coisa do que eu vou apresentar aqui vem deste volume e das ideias que foram aqui apresentadas no volume. Tenho também o prazer de saudar o professor Landgraf, que está aqui presente. Já lhe disse que a última vez que nos vimos foi quando ele coordenou, como no IPT, uma reunião sobre a interação do IPT com municípios. Eu lá estava representando o município de São Carlos. Foi no dia 21 de janeiro do ano passado, de 2018. 21, não foi 20, não. 21 de janeiro. Muito bem. Bom, falar sobre inovação, tecnologia, ciência é importante, especialmente numa cidade como São Carlos, que é uma cidade que acumulou, ao longo de 50, 60 anos, um volume considerável de conhecimento em muitas áreas e continua acumulando
esse conhecimento. E uma grande preocupação na administração é como usar esse conhecimento para os benefícios do município. Nós temos pensado muito nisso, temos procurado trabalhar nessa direção, porque, na minha visão, se nós quisermos ter um impacto deste conhecimento na vida da cidade, na vida dos cidadãos, na qualidade de vida dos cidadãos, isso tem que se refletir naquela pessoa que está passando agora de carro aí, ou que está andando por uma das nossas avenidas. Tem que ter essa repercussão. Isso não é fácil de fazer, mas tem que ser feito e precisamos tentar cada vez mais usar esse conhecimento. O último dado que me foi apresentado recentemente foi que a cidade agora não tem mais um doutor para cada 130 habitantes, tem um doutor para cada 100. Isso é um marco importante para o Brasil. É provavelmente a cidade do Brasil que tem mais doutores por habitante. E um outro dado muito importante também é que a Finlândia é o país do mundo que tem o maior número de doutores por milhão de habitantes. A Finlândia tem 7 mil doutores por milhão de habitantes. São Carlos tem 15 mil doutores por milhão de habitantes, de acordo com essas estatísticas. Ou seja, essa estatística é muito importante. Só que ela tem que se refletir em todas as atividades do município. Se a cidade tem um doutor para cada 100, então todos os nossos dados qualitativos e quantitativos deveriam refletir esse processo. E isso é o que nos tem movido muito na nossa lida diária com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação. Muitos me perguntam por que a nossa secretaria é Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, por que não tem uma secretaria separada de Meio Ambiente? Porque eu não vejo como separar Meio Ambiente de Ciência, Tecnologia e também Inovação. Até porque inovação num país como o Brasil, nas questões ambientais, também é fundamental. Nós não podemos esquecer que nós temos a maior biodiversidade do planeta, nós temos 8 mil quilômetros de costa, nós temos a maior área alagada do mundo, o Pantanal, nós temos a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, e, portanto, inovação, meio ambiente e ciência e tecnologia é uma interação extremamente importante. Então, eu vou começar apresentando os dados. Inovação, aplicando conhecimento ao desenvolvimento. Os alemães definem pesquisa e inovação da seguinte forma: pesquisa, investir recursos para desenvolver conhecimentos. Transformar recursos, ou seja, dinheiro em conhecimento. E inovação, investir o conhecimento para gerar recursos e dinheiro. Transformar conhecimento em dinheiro, de uma forma muito simples. Pesquisa, você transforma recursos em conhecimento, dinheiro em conhecimento. Inovação, você transforma conhecimento em dinheiro. Esse é o conjunto para o qual nós temos que trabalhar no Brasil. Nós temos que observar o seguinte: esses são o percentual dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento em relação ao produto interno bruto. Esses dados são dados recentes, estão nesse volume que estou passando para que vocês vejam. Vejam quem é que investe mais. A Finlândia, Israel, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, vejam a China e a posição do Brasil. Então, o Brasil ocupa aí uma posição intermediária à frente de alguns países, mas nós precisamos investir mais. O problema do Brasil na área de ciência e tecnologia e nos investimentos na área de ciência e tecnologia não é que o Brasil não investe em ciência e tecnologia. Investiu bastante. Só que esse investimento não é constante. É um investimento que flutua muito. Flutua bastante.
e, dependendo das épocas, ele sobe muito ou cai muito. Para vocês terem uma ideia, quando eu era presidente do CNPq, o meu orçamento anual, em cada um dos 4 anos que eu fui presidente, era 600 milhões por ano. Naquele tempo, o orçamento de São Carlos era 100 milhões por ano, 95 a 99. Mas 600 milhões de reais, em 1995, eram 600 milhões de dólares. Hoje, o orçamento do CNPq, outro dia o presidente do CNPq me disse, é 800 milhões de reais, é 200 milhões de dólares, 25 anos depois. Então, no Brasil sempre teve este problema. Nunca os investimentos em ciência e tecnologia foram constantes e eles tiveram patamares elevados e depois caíram. Quando se criou, por exemplo, se criaram os fundos setoriais, cuja discussão eu participei, no governo ainda Fernando Henrique, o Congresso Nacional aprovou por unanimidade, numa época que o PT votava contra tudo. O PT, inclusive, todos os partidos votaram, os 503 deputados federais votaram por unanimidade nos fundos setoriais, que consistiam em 1% do petróleo, da energia, dos recursos hídricos, todos os fundos privados à disposição do governo federal. E aí a gestão desse processo era feita por cientistas, por membros do governo e da iniciativa privada, que era quem contribuía com o processo. Isso trazia, por ano, para o Brasil, 1 bilhão e 300, 400 milhões por ano a mais na área de ciência e tecnologia. Funcionou bem no último ano do governo Fernando Henrique, nos 3 ou 4 primeiros anos do governo Lula, do primeiro mandato. Depois, um dos ministros disse, não, mas vamos dividir, é muito dinheiro só para ciência e tecnologia, vamos investir em outras áreas, e aí esboroou-se. E hoje, inclusive, eu tenho cobrado isso insistentemente. A última vez que eu cobrei, numa reunião em Brasília, me disseram, professor, o dinheiro está sendo usado para fazer superávit primário no governo Dilma. Então, acabou. Então, para vocês verem, por isso é que nós estamos nessa posição, né? Mas, mesmo assim, esse investimento, ao longo do tempo, desde quando o Brasil decidiu-se a investir em pesquisa, em 51, com a implantação do CNPq, houve um aumento contínuo e flutuações anuais. Bom, aqui um outro dado importante, que é a classificação do Brasil e dos 10 primeiros países de acordo com o Índice de Competitividade Global e o Índice Global de Inovação. Isso é 2017. Então, Suíça, Estados Unidos, Singapura, Alemanha, vejo que o Brasil está em 80º lugar na classificação e também no Índice Global de Inovação em 69º lugar. Está bem pareado o Índice de Competitividade Global com o Índice Global de Inovação. Bom, não há dúvida que, ao longo do tempo, o desenvolvimento acentuado na qualidade de vida, bem-estar social, longevidade, saúde em países desenvolvidos deve-se, em grande parte, aos avanços em saúde pública, nutrição e agricultura. Houve investimento. Aí eu tenho que lembrar uma frase de uma médica famosa que, quando se criou a National Science Foundation, em 1946, nos Estados Unidos, alguns deputados começaram a achar que investir em pesquisa tem que pensar mais. Ela falou, olha, se vocês acham que investir em pesquisa é caro, experimente a doença. Então, essa frase ficou famosa, porque mostra que esse investimento nos países desenvolvidos
resultou em avanços na saúde pública, na agricultura, na nutrição. Muito bem. Mas tem um outro aspecto que nós temos que considerar. Os primeiros anos da vida de uma pessoa, de 1 aos 15 anos, são os mais importantes do ponto de vista da cognição. São esses anos que marcam para sempre a vida das pessoas e permitem que, com isso, as pessoas que tenham mais exposição, mais possibilidades de aumentar a capacidade de desenvolver o lado direito do cérebro, através do aprendizado de línguas, da música, de estímulos cerebrais contínuos, são aquelas pessoas que mais se distinguem ao longo de suas vidas. E se o país investir decisivamente nessas fases, nós vamos criar supercérebros. E ao criar supercérebros, você muda a economia do país. Porque esses supercérebros vão criar. Esse pensamento é o pensamento de um prêmio Nobel que eu conheço, James Needham, que é um economista, mas trabalha com educação. E ganhou o prêmio Nobel porque justamente ele disse isso, ele usou esse conjunto de fórmulas para mostrar que, ao se desenvolver desta forma, os adolescentes marcam o seu desenvolvimento futuro através da produção de conhecimento e da inovação. Então, esse é algo que nós precisamos refletir. E a evolução científica deve estar baseada no nível mais inicial dos sistemas educacionais. E, portanto, nós devíamos dar grande ênfase às escolas de ciência no primeiro grau. Isso é fundamental. E a gente usa uma comparação, não é, professor, muito fácil. Por que o Brasil tem tanto jogador de futebol que se destaca? Porque todo mundo começa a chutar a bola com 2, 3 anos. Ou seja, quanto mais crianças você tiver envolvidas em ciência, envolvidas na atividade científica, interessadas em ciência, é possível que você tire daí os cientistas de amanhã. E, portanto, ensinar ciência nas escolas, desde a idade mais inicial, é muito importante para que nós possamos aumentar o interesse pela ciência, trazer mais cérebros para desenvolver o país e, portanto, é uma das premissas que nós temos que pensar para o Brasil. Tenho pensado muito nisso, tenho agido muito nisso. Nós temos alguns programas aqui com escolas de primeiro grau. Os centros de pesquisa e desenvolvimento da FAPESP, os CEPIDs aqui de São Carlos, que são 6, tem um grande projeto de educação no segundo grau. Estão começando agora no primeiro grau. E a ideia é fazer uma revolução na educação de São Carlos. Quem coordena esse projeto é o professor Edgar Zanotto. Começou este ano e já está tendo grande repercussão. Ou seja, é por aí. Esse é o caminho, porque isso, inclusive, coloca o conhecimento das universidades para esse desenvolvimento das escolas, uma vez que na escola você precisa apresentar resultados práticos, precisa interessar os meninos e as meninas em resultados práticos. Eu uma vez trabalhei num projeto de educação para a ciência que tinha como um dos meus companheiros a vice-ministra de educação da China, que era uma tampinha desse tamanho e tinha uma tremenda energia. Então, ela me disse, olha, na China nós temos um ditado que diz o seguinte: se você ouve, você esquece. Se você vê, você lembra. Se você faz, você aprende.
Eu nunca mais esqueci essa frase. Tem que fazer. E fazer é você trabalhar essas crianças e esses adolescentes de forma a desenvolver resultados práticos. A Academia Brasileira de Ciências fez um projeto que trouxe da França, que chamava Main à la Pâte, mão na massa, que teve resultados importantes, inclusive aqui em São Carlos, uma vez que o professor Dietrich, já falecido, grande amigo nosso, desenvolveu esse projeto. Mas essa interação da universidade e dos professores, treinar os professores, é fundamental. Bom, a educação superior é fundamental para os países de economia emergente, para superar as dificuldades e progredir no desenvolvimento. Não há dúvida que isso é o ponto fundamental. Essa educação superior pode mudar e desenvolver a economia, pode ampliar as capacidades no país, pode desenvolver mais pesquisadores, pode abrir novos campos e, portanto, um país como o Brasil tem que ter uma função importante, tem que dar uma função importante para a educação superior. Não há escapatória. A Coreia fez isso, Singapura fez isso, todos os países em desenvolvimento fez isso, tem países africanos que estão fazendo isso, a África do Sul está fazendo isso, e, portanto, esse reconhecimento que as universidades têm um papel na economia do país é muito importante. Isso precisa ser levado até as últimas consequências, essa visão. Bom, nós precisamos, e nós sempre estamos dizendo, mudança econômica, mudança econômica, mudança econômica. A mudança econômica ela é resultado de interações entre governo, indústria e instituições que geram conhecimento. Esse é um ponto central dessa relação econômica necessária em um país como o Brasil. Ou seja, nós temos que interagir indústrias e instituições que produzem conhecimento de uma forma permanente e constante. Amanhã tem uma reunião aqui na Fiesp para discutir isso, aqui em São Carlos. A grande preocupação é como que nós vamos interagir mais com as universidades. Quais são os problemas que a indústria precisa resolver que podem ser resolvidos com as universidades? Vamos sentar e produzir uma agenda de interações. E, evidentemente, o governo tem que dar suporte. O governo tem que dar suporte. Tem que dar suporte institucional, tem que dar suporte básico, tem que estimular. Eu acredito muito no papel do governo, não é nem dinheiro, viu? É estímulo, capacidade de estimular. Muitas vezes não é dinheiro, é atitude. É atitude. Uma vez, quando eu estava no Chile, às 7h30 da manhã, o presidente do Chile estava na televisão. Ele disse, olha, nós estamos lançando um programa, eu quero que daqui a 5 anos todas as crianças do Chile falem inglês, que estão nas escolas. Lançou um programa nacional assim. Então, as autoridades, o governo, muitas vezes não é o dinheiro, é a presença, é a capacidade de instilar novas perspectivas. É isso que precisa. É isso que precisa produzir. Certa vez eu fiz um serviço para a NASA e trabalhei com a equipe do Bill Clinton, que era muito ativa, de altíssimo nível. 2 anos depois eu fui, mas aí já era a turma do Bush, do George Bush, completamente diferente, níveis mais baixos. Por quê? Porque a cabeça do presidente era outra. Então isso tem influência, sim. E é preciso que essa visão de futuro, essa capacidade de transmitir e mobilizar, seja feita pelo governo, seja feita pelos governos.
aqui em nível municipal, toda vez que eu posso, eu falo isso e participo, porque as pessoas sabem que o que eu estou propondo, eu procuro fazer, procuro desenvolver. E é importante essa postura. Bom, a aceleração do desenvolvimento pode ser feita a partir de universidades e indústrias, que têm um enorme papel. Aqui em São Carlos, o PIB nosso de 10 bilhões de reais anuais depende 70% da indústria e serviços. 30% é das universidades, não é pouco. Ou seja, 3 bilhões de reais por ano é o que as universidades trazem para o município. Nós temos 45 mil pessoas trabalhando nas universidades, USP, Unicep e UFSCar, técnicos, professores, e mais projetos de pesquisa, enfim. Ou seja, então, a indústria e as universidades têm esse papel. As universidades podem também assumir um novo papel extremamente importante ao responder às demandas da indústria. Esse é outro ponto crucial. Tem que trabalhar em conjunto, tem que desenvolver sistemas de interação entre as universidades e a indústria. Tem que ter polos. Quando eu estava no CNPq, nós fizemos um projeto de O Doutor na Indústria. Nós fizemos um projeto com a FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, com a do Rio Grande do Sul e a de Minas Gerais. E 50 bolsas de doutores para trabalhar na indústria, pagos pelo CNPq. Isso funcionou, mas depois de um tempo não houve mais esse movimento e isso também se perdeu. Mas a resposta aos questionamentos da indústria, às necessidades da indústria, são importantes. Vou dar um exemplo aqui. Fala-se hoje muito em inteligência artificial. Aliás, inteligência artificial acho que vai permear nesses próximos 20 anos, né, professor? Grande parte das atividades, engenharia, arquitetura, enfim, tecnologia e ciência. Mas tem um problema. Aqui se faz. O ICMC trabalha com essa inteligência artificial desenvolvendo softwares. Mas tem um grupo na física que me disse recentemente o seguinte: professor, precisa fazer mais hardware, porque não tem computador para desenvolver. Então, eles estão trabalhando com sistemas especiais para produzir, imitando neurônios, para produzir novos tipos de computadores que vão trabalhar com essa inteligência artificial. Isso é um passo para desenvolver essa perspectiva com a indústria. Então, né? Bom, e os governos municipais, estaduais e federais devem ter um papel importante como mediadores desses processos. Por favor, vocês sabem que, se tiver alguma pergunta ou quiserem interromper para comentar, por favor, nós estamos aqui bem tranquilos e a hora que vocês quiserem, por favor. Bom, um outro aspecto que nós temos pensado muito é que as universidades têm um papel muito importante no desenvolvimento de negócios e na indústria. Podem melhorar a economia regional ou nacional e promover melhores práticas e processos sociais. Ainda hoje, uma moça lá da Federal foi me entrevistar, porque ela me perguntou: professor, qual é a sua visão entre inovação em geral e inovação social? O que é inovação social para o senhor? Olha, eu acho que inovação social é a capacidade de produzir novos arranjos sociais acima do establishment e do que está estabelecido. Isso é inovação social. E o Brasil tem
muitas atividades e tem feito muitas ações e esforços para produzir essa inovação social. E as universidades podem promover mais e mais essa inovação social. E olha, eu participei de uma reunião em outubro do ano passado no Panamá, e a questão que me puseram foi a seguinte: o que o senhor acha, quais são as ciências mais importantes do século XXI para o senhor? Isso foi uma reunião da Unesco. Eu falei na hora, as ciências sociais. Sabe por quê? É claro, nós temos a genética, nós temos a bioengenharia, nós temos uma série... Mas se você não tiver um desenvolvimento das ciências sociais que promovam novos arranjos sociais, nova visão da sociedade, esses processos não vão vingar. Essa tecnologia não vai resolver, porque se tivesse resolvido, nós ainda não tínhamos 800 milhões de pessoas no mundo que não têm água. Ou 2 bilhões de pessoas no mundo que não têm saneamento básico. Então tem que ter uma nova visão social produzida por novos arranjos sociais. E a universidade tem um papel muito importante nesse sentido. Uma outra coisa que é importante, e eu sempre me ressenti disso. Sempre que eu fiz pesquisa, tanto na Federal quanto na USP, eu treinava meus próprios técnicos. Eu sou um pesquisador de campo. Eu trabalhava em represas, lagos, rios. Eu trabalhei em 50 represas no Brasil. E eu precisava treinar gente para me ajudar a trabalhar. Não tinha escola. Tínhamos que fazer, como se diz, de ofício. Como dizem os espanhóis, aprender de ofício. Eles aprendiam. Mas a universidade tem um papel muito importante que muitas vezes é negligenciado, que é a produção de técnicos e tecnólogos. É preciso. São profissões importantíssimas. São eles que vão desenvolver os processos importantes. É o pessoal que faz o dia a dia, que faz o desenvolvimento com alta qualificação. E a universidade precisa pensar nisso também. E também complementa os investimentos em pesquisa, inovação e formação de cientistas. Uma outra coisa. Pensa-se muito em políticas públicas para desenvolver ciência, tecnologia, apoiar a inovação. Mas se você não tiver um quadro de funcionários qualificados, com capacidade de atuação estratégica e profissionalmente preparados para essa missão, não avança. Não adianta o prefeito querer fazer políticas públicas na área de ciência e tecnologia. Ele precisa ter uma equipe preparada profissionalmente, profissionais competentes. Essa foi uma grande preocupação que eu tinha no CNPq. Eu tinha um quadro muito bom, gente muito competente, que trabalha, que tem uma visão estratégica. Funcionários públicos de carreira que têm uma visão estratégica. E isto é um ponto fundamental que não pode ter descontinuidade. E tem. No Brasil tem. Porque você muda as equipes que não são de carreira, começa a mudar tudo. O professor sabe disso, nós sabemos disso, como é que funciona. Né? E, portanto, essa perenidade desse trabalho de funcionários qualificados e preparação desses funcionários tem um papel extremamente importante no desenvolvimento dessas políticas públicas. Estou tentando lembrar. Um outro ponto que é importante e que também diz respeito às nossas universidades aqui. São Carlos não é uma cidade, é uma cidade regional. Nós temos 10, 15 municípios no entorno de São Carlos, né? Descalvado, Itirapina, Ribeirão Bonito, Brotas,
em Porto Ferreira. Enfim, nós temos aí 10, 15 municípios de porte menor, mas que dependem de São Carlos. E a cidade poderia e pode ter um papel regional muito importante. E sempre que uma universidade é colocada numa região que ela tem um papel regional, ela tem um papel transformador da sociedade, ela tem um papel importante para desenvolver a economia regional, ela tem um impacto. Eu trabalhei uma vez em Sobral, fazendo um projeto lá para a recuperação do rio Acaraú, quando o Cid Gomes era prefeito de Sobral. E lá tinha 2 universidades, uma pública e outra privada, que trabalhavam na região e tiveram um papel muito importante nesse projeto de recuperação do rio Acaraú e também em projetos regionais de irrigação. Então, tem importância, sim, considerável essa instalação das universidades com capacidade de inserção regional e influência na economia regional. Bom, um outro aspecto que é óbvio, interação entre engenharia, tecnologia e pequenos empreendedores é essencial no desenvolvimento de uma sociedade mais avançada em termos de apoio e inovação. Nós temos startups aqui em São Carlos que têm 3 anos e têm 300 funcionários. Empresas de tecnologia que se desenvolvem. E a avaliação que a Ciesp está fazendo um levantamento aqui de São Carlos. No passado, São Carlos dependia muito de grandes indústrias, como a Clímax, geladeira, a Tecumseh, mesmo a Faber-Castell, lápis. Hoje, a base da indústria de São Carlense são pequenas empresas de alto faturamento e de alta tecnologia, mudou. Portanto, a interação entre a engenharia, esses pequenos empreendedores e o desenvolvimento industrial é muito importante. Hoje nós estamos numa fase, num ponto de viragem importante. E é muito impressionante o seguinte, eu recebo na minha secretaria, o que me anima muito, 10, 20 jovens por semana. Eles vão lá, não vão pedir dinheiro não, vão pedir apoio. Professor, eu tenho uma startup e eu preciso de uma carta sua para conseguir recursos ou de apoio para instituir a minha empresa. Outro dia apareceram 2 tampinhas lá, um casal, que disse, olha, professor, nós vamos montar um sistema recolhendo computadores e telefones celulares na cidade toda. Chama-se Gaia, a empresa. Só que nós já fizemos um acordo com a Federal, nós vamos recuperar todos os metais que tem nos computadores e nos celulares. E é isso, é por aí. E é impressionante como isso, né, se desenvolve de uma forma fantástica, rapidamente, é gente animada, gente que tem muitas ideias, né, e que vão lá para dizer, olha, eu quero desenvolver esse trabalho, não preciso de dinheiro não, eu vim aqui pedir conselhos, pedir uma carta de apoio e etc. Enfim, esse ambiente que existe de troca de informações, eu costumo dizer que quando você senta 3 professores da USP e da UFSCar num bar para conversar de noite, logo sai uma patente. Começou, isso eu tenho uma experiência pessoal. Eu sentei uma vez com um físico da Federal e com um professor de computação da Federal. E nós, na hora lá, inventamos uma caixinha onde você põe sensores de qualidade do ar e põe em cima do ônibus. E você faz um sensoriamento da qualidade do ar com GPS da cidade inteira. Estão patenteando. Ou seja,
é algo que acontece sempre aqui em São Carlos e periodicamente. Na Embrapa isso é muito comum. A Embrapa aqui, e o professor Naim vai falar, tem muitas patentes. Ou seja, manter um clima de inovação, um clima de empreendedorismo, manter o que a gente chama em francês de ambiance, manter um ambiente de estímulo e de trabalho nessa direção. Outra coisa importante, organizações não governamentais que funcionam, que podem funcionar bem. Também você pode interagir com parcerias entre educação, inovação. Eu não quero gastar muito tempo, mas eu vou contar uma história que surgiu sexta-feira. Me procurou a diretora de uma escola que é sem fins lucrativos, que é o Sal da Terra, vocês conhecem, lá do Zavalha. Ela disse, professor, eu estou preocupado porque a minha turma de segundo grau, da primeira fase do segundo grau, está terminando. O que o senhor acha que a gente pode fazer? Eu falei, vamos fazer uma turma de segundo grau mais avançado, mas com segundo grau voltado para a ciência. E vamos fazer o seguinte, terceiro e quarto ano vão pôr nas universidades. Vão pôr nas universidades e dar bolsas. E vamos levar esse projeto para o Ministério de Ciência e Tecnologia e para o ministro, que eu sei que gosta dessas coisas, como um projeto modelo para uma periferia, que o Zavalha é periferia. Ou seja, essa questão do modelo é importante. E São Carlos pode ser é um modelo, e pode ser um modelo. O que se fizer aqui, você pode duplicar, triplicar, quadruplicar e etc. Bom, fiquei animadíssimo. Ontem de manhã, eu encontrei a reitora da Federal no supermercado e contei essa história para ela. Ela falou, pode me pôr no meio, que eu vou apoiar. Ou seja, é assim que funciona. Então, esse ambiente e esse processo e integrar essas organizações não governamentais com as instituições é muito importante. Bom, basicamente o que tem aqui é o que tem nesse livro, foi feito por especialistas muito competentes. O Brasil precisa incluir entre as suas prioridades a aproximação do conhecimento científico da resolução de problemas práticos para o país. Ou seja, é claro que é importante pesquisar em astronomia. Claro, mas nós temos muitas prioridades em muitas áreas e nós temos que aplicar esses conhecimentos para resolver esses problemas práticos. Esse caminho da inovação tecnológica deve ser visto como estratégia para o desenvolvimento econômico e social do país. É natural do Brasil. É natural que países que atingiram a maturidade científica também consigam se tornar mais produtivos e mais competitivos tecnologicamente. Com isso, o conhecimento científico também reverte para a geração de riquezas e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A inovação, portanto, não pode ficar de fora de um projeto de ciência para o Brasil. Na verdade, neste momento que se apresenta e se discute propostas para guiar e aprimorar a produção de conhecimento científico no país, a expectativa é que não se perca a oportunidade de introduzir mudanças para que o desenvolvimento tecnológico e a inovação possam ser praticados em sua plenitude. As incubadoras têm um papel importante no estabelecimento e na criação de solicitação para empresas de alta e média tecnologia. E aqui tem uma experiência formidável. Tem o Parque Tech, que foi fundado em 1986 no CNPq, pelo CNPq. Tem a Inova, que é uma experiência também interessante, mas é uma incubadora privada. E tem o Novo Lab, que é a terceira geração de incubadoras. Então nós temos 3 incubadoras aqui em São Carlos, de diferentes origens, e diferentes constituições,
mas que tem um papel relevante no processo de desenvolvimento da inovação na cidade e no apoio às empresas que queiram desenvolver tecnologia. O Novo Lab, e eu vou sempre lá porque lá está cheio de gente jovem. E gente da minha idade precisa chegar lá, conversar com os jovens, usar aquela energia para recarregar as baterias. Então lá você aluga uma mesinha e um computador por R$ 250 por mês e produz. Fantástico o ambiente. O ambiente é fantástico. E isso está se multiplicando, tem investidores que já estão apoiando empresas que estão lá, de modo que é o último nível de investimentos e de incubadoras aqui. E é claro, nós temos que apoiar ciência, tecnologia e inovação e os jovens cientistas e empreendedores, especialmente as jovens mulheres cientistas. A professora Kalinka, do ICMC, tem um projeto que nós vamos apoiar, de interessar meninas em ciência. O título do projeto é esse, Meninas da Ciência. E vamos apoiar mais meninas fazendo ciência. E jovens empreendedores, que é fundamental. Bom, nós precisamos criar indicadores sólidos que avaliem a capacidade de apoio que os programas de pós-graduação possam oferecer às empresas. Eu não vou me estender muito nesse, que aqui tem outro. Criar um programa envolvendo múltiplas agências e ministérios para a revitalização de comunidades e distritos de baixa renda, usando inovação tecnológica, de forma integrada aos programas e políticas de recuperação de áreas degradadas. Certa feita, o ano passado, quando nós estávamos discutindo onde é que ia pôr a ETEC, alguém falou, tem que pôr no centro. Eu falei, não, tem que pôr na cidade de Araci. Que no centro? No centro, não. Quem está na cidade de Araci não vem à noite fazer curso de tecnólogo, tem que pôr lá. Dá condições nas periferias para introduzir projetos que estimulem os jovens. E um exemplo é esse que eu acabei de dar, que nós vamos fazer com o Sal da Terra. Adotar o conceito de pesquisa orientada à missão, isto é, fomentar a atividade de pesquisa com um propósito definido para pelo menos parte dos recursos, alinhando com a estratégia nacional de desenvolvimento. É claro que isso tem que ser combinado com a pesquisa básica como indutora de grandes transformações. Criar uma contrapartida pública para que bons centros de pesquisa em engenharia ou ciências aplicadas aproximem sua relação com empresas, com avaliação precisa dos projetos a serem desenvolvidos e a concessão de dotações especiais vinculados ao cumprimento dessa missão. Fomentar a criação de cursos de empreendedorismo nos cursos de pós-graduação. Curso de pós-graduação, você tem que dar e instilar nos estudantes de pós-graduação a capacidade de empreender. Então, tem que fomentar essa visão de empreendedorismo nos cursos de pós-graduação. Criar um programa nacional em nível de pós-graduação em ciência dos dados. Quando a gente fala em dado, às vezes eu quero ver os dados de São Carlos. Estão espalhados por aí. E como é que estuda esses dados? Isso é um serviço para a EASC, viu? Nós já falamos isso uma vez, até já fizemos algumas coisas juntas aqui. Mas dados, trabalhar dados. Juntar informação e trabalhar dados. Sem dados eu não posso avançar. Eu tenho que ter informações confidenciais. E aí eu vou lembrar uma coisa que eu falei semana passada para 3 promotores federais lá no Ministério Público Federal. Eu dei um depoimento de 10 horas para o Ministério Público Federal, quinta-feira da semana passada.
porque eu participei, junto com outros pesquisadores, da feitura da vazão ecológica da represa de Belo Monte. Nós estudamos durante um ano o processo de vazão para fazer uma compatibilidade entre a produção de energia e o funcionamento do rio, após a barragem. Muito bem. A licença de operação foi concedida. Como é que foi feito isso? Foi feito vendo das séries históricas desde 1931 até 2008, que é um volume grande de informações, e fazendo cenários que possibilitaram mostrar as flutuações e fizemos, então, quanto vai de água para energia e quanto vai rio abaixo para poder manter em funcionamento a estrutura do rio. E não só a estrutura, as comunidades, etc. Bom, aí uma promotora lá de Altamira quer caçar a licença de operação de Belo Monte porque ela acha que está errado. Levou 2 índios que fizeram um depoimento e não tem água, não tem peixe, não tem navegação. Aí os meus técnicos que estavam lá comigo, não, mas na época da seca era assim, antes da represa. Já funcionava desse jeito. Não foi o barramento que causou. Mas, enfim. Aí eu chamei a atenção, falei, olha, é o seguinte, no Brasil inteiro está acontecendo o seguinte. Tem as famosas percepções. Né? Tem a percepção dos índios, a percepção da população, tudo bem, isso é importante. Agora, se você tem uma consistência de dados científicos, mas você começa a prestar atenção nas percepções, você enterra o processo de desenvolvimento porque você não consegue mais avançar. A percepção, mas os índios estão sofrendo, tem problema na pele, os olhos têm problema na água, está fazendo mal, mas quantos são? Não tem dado. Bom, não, eu quero saber o seguinte, quantos milhares de índios estão sofrendo? Tem dado estatístico? Tem exame epidemiológico? É a água ou é alguma outra coisa? Tem que constatar. Senão a percepção fica acima da realidade científica e aí nada avança mais. Temos um caso aqui nosso, das semanas passadas, aí, que veio alguém, fez um exame aí de tóxicos na água, né? Pesticidas na água em não sei quantas cidades, e disse que aqui tinha pesticidas. O promotor chamou o pessoal do SAI, queria saber. Nós temos anos e anos de dados de pesticidas e não tem pesticida na água de São Carlos. Mas a percepção veio uma vez, um grupo aí, não sei se é jornalista, o que é, fez essa... Então, consistência de dados, né? Conjunto de dados, análise de dados é importante. Aqui, investir em inteligência artificial e robótica é outro mecanismo que nós precisamos avançar para poder entender melhor. As cidades são sistemas complexos e para entender um sistema complexo desse, você precisa usar inteligência artificial, banco de dados, etc. Bom, não adiantaria nada eu ter falado tudo isso e mostrado tudo isso se eu não mostrasse o que nós estamos fazendo aqui. A tentativa que nós estamos fazendo aqui de avançar nessas questões. Então, criamos o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, criamos o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, estamos mandando agora para a Câmara Municipal a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos 10 projetos entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e as universidades. Nós fizemos uma reunião histórica, dia 7 de dezembro do ano passado, entre os centros da FAPESP, os CEPIDs, os 6 CEPIDs, mais todos os secretários municipais, para discutir políticas públicas que poderiam ser apoiadas pelos CEPIDs. Surgiram daí 10 projetos de desenvolvimento
Estamos desenvolvendo interação entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a Fiesp. Amanhã temos reunião para ampliar a nossa participação da Fiesp na logística reversa no município e discutir um outro projeto importante, que é o Aeroporto Internacional de São Carlos. São Paulo tem 3 grandes aeroportos, Cumbica, Viracopos e Congonhas. Nenhum deles pode crescer mais. A água é um fator limitante. Eu fiz o projeto da gestão das águas para o aeroporto de Cumbica. A água é mais, ou por outras razões. Ribeirão Preto não pode crescer. Sorocaba e Jundiaí é para aeronaves particulares. São José do Rio Preto está distante. São Carlos é a próxima opção para um 4º aeroporto em São Paulo. Tem que trabalhar isso daí, trabalhar politicamente, mas não só politicamente. Nós estamos fazendo já um projeto de preparação da região do aeroporto para manter o aeroporto em condições isentas de ocupação. Porque senão daqui a pouco você começa a ocupar com lixões ou sei lá com que, e daí você inviabiliza o aeroporto. Então já estamos tomando providência nessas direções e a Fiesp está interessada em trabalhar. Estamos preparando um projeto para a implantação da cidade inteligente. Participamos de uma reunião na Áustria, dia 27 de maio. Foi o secretário de Planejamento e de Comunicação. Nós vamos instalar em São Carlos um programa de cidade inteligente com o apoio de investidores internacionais e do município. Já vamos implantar um protótipo para a criação de bolsas de pós-doutorado na Prefeitura Municipal, em todas as áreas de ciência, trabalhando os pós-doutores na Prefeitura, em projetos do município. A recuperação da bacia do córrego da Água Quente é o outro projeto que está em desenvolvimento. Temos trabalhado muito nessa recuperação, envolvendo escolas, a comunidade. O grupo de trabalho não é em legislação hídrica, é em segurança hídrica. Instituímos um grupo de trabalho em segurança hídrica, com funcionários do SAI, professores das universidades, e vamos trabalhar para análises estratégicas futuras da qualidade e quantidade de água, porque, meus amigos, daqui 10 anos, de onde vai vir a água de São Carlos? Vai vir do Broa? Do Jacaré. Se vier do Broa, Brotas e Terapina vão cobrar essa água, pela tendência atual. Vai vir do Rio Jacaré? Da onde vai vir? Nós temos poços artesianos que estão sofrendo depressionamento. Já tem poço em São Carlos com 40 metros de depressionamento, ou na cidade de Araci com 12 metros de depressionamento. O Fiorentino sabe disso. E aí como é que faz? Temos que pensar nesse processo futuro. E criamos e estamos em pleno funcionamento do Fundo Socioambiental, o Fundo Verde, que engloba todas as multas do município na área ambiental, e estamos criando o PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Vamos começar pagando os coletores de resíduos individuais, não os cooperados, para que eles possam ter um salário melhor e estimulá-los, inclusive vamos dar uniforme, etc., mas vamos remunerar esses trabalhadores com os pagamentos por serviços ambientais. Bom, acho que era isso que eu tinha que apresentar. Agradeço a atenção. Desculpa se não apresentei muitas figuras, mas achei que talvez fosse melhor assim. E temos tempo para um pouco de discussão, porque o professor vai fazer a palestra dele, mas eu estou à disposição. Muito obrigado. Caro professor Tundiz, muito obrigado, excelente. Parafraseando aí os ditados chineses, você
passou aqui ilustrações fantásticas. Eu viajei nas suas ilustrações aí do tempo, do que tem nessa verdadeira aula de história, da ciência e tecnologia e o que a gente tem que fazer, né? Se alguém tem alguma pergunta, diga lá. Fala o seu. Nós estamos filmando, fala o nome. Espera um pouquinho. Professor, boa noite. Meu nome é Edgar, sou engenheiro eletricista. Uma questão é com relação a se a secretaria tem algum projeto relacionado à energia solar. Que aqui a região é bastante rica, né, nesse potencial, e a gente quase não vê nada em relação ao desenvolvimento disso. Obrigado. Quer trocar lá, Douglas? Não, já tá bem. Já, acho que agora já. Olha, nós acabamos de fechar uma colaboração entre a Secretaria de Obras, a minha secretaria, a Secretaria de Serviços Públicos. Nós vamos instalar um conjunto de placas em 3 escolas municipais, e logo, viu, este ano, uma sinalização do que nós queremos. Eu tentei, desde o começo do meu mandato, fazer um projeto para implantar energia solar nos bairros de baixa renda, mas eu não consegui recursos para isso. A ideia era implantar em cada casa uma placa solar para produção de energia para a placa toda. Isso não desistimos. Além disso, tem outro projeto que nós vamos desenvolver com uma escola de 2º grau aqui, que é o Sebastião de Oliveira Rocha. Nós ganhamos uma verba do FEIDRO para instalar uma escola sustentável. E lá vamos usar também esses recursos para instalar placas solares no Sebastião. Lá vai ter placa solar, horta que vai ser irrigada com água que sai do cultivo de peixes, uma hidroponia, coleta de água de chuva, de modo que a ideia é estabelecer um projeto conjunto e prático para que os alunos possam auferir benefícios práticos. E temos essa proposta, assim, de que todas as escolas de São Carlos, dentro de um determinado período, não vai dar tempo nesse mandato, esse mandato tem 1 ano e meio, mas vamos instalar o mais possível essas placas solares para poder ter possibilidade de ampliar isso para o futuro. Há uma conversa que eu tive com alguns vereadores que estão interessados em apresentar projetos de incentivo na Câmara para quem instalar placa solar. Por exemplo, redução do IPTU e algo desse tipo. Está no começo, mas há uma tentativa de fazer isso também. Mais um. Professor, boa noite. Meu nome é Juliano, sou engenheiro mecânico. Eu queria fazer até uma pergunta para você, no sentido de hoje nós temos empresas que têm insumos que são importantíssimos para o mercado mundial. Vou dar um exemplo, a CBMM em Araxá. E como aproximar isso da população? Eles são muito fechados. Como que eu não consigo ver uma saída para isso? Eu queria a sua opinião nisso aí, professor. Eu concordo com você. Eu conheço a CBMM porque eu trabalhei em Araxá. Eu conheço a CBMM, é difícil mesmo. É difícil, viu? Eu acho que deveríamos ter um mecanismo de aproximação que realmente eu não sei. Lá eu tentei várias vezes, mas quando eu trabalhei em Araxá, mas deu para perceber que não há. Mas é raro, viu? Hoje, muitas empresas estão mudando essa visão, até por causa do mercado internacional, que está exigindo mais interação social, mais desenvolvimento na área ambiental. Então, tem que ir por aí. Eu acho que seria uma saída para empresas desse tipo e para outras empresas também. Né? Seguramente, o que tem ocorrido é que
o mercado internacional vai exigir cada vez mais uma participação ambiental muito forte do país. Tanto que foi por isso que a ministra da Agricultura tirou da cabeça do Bolsonaro e do ministro das Relações Exteriores sair do Acordo de Paris. Isso ia dar um prejuízo enorme para o Brasil em termos de negócios. E cada vez mais os países europeus, até certo ponto Estados Unidos, até certo ponto países do Sudeste da Ásia, estão exigindo cada vez mais uma contrapartida ambiental, até na produção. E isso, mais do que nunca, vai influenciar essas indústrias a mudarem de atitude. Eu acho que esse é um caminho importante. Tem muita coisa que eu não falei relacionada com o meio ambiente, porque nós temos um capital natural fantástico no Brasil que precisa ser explorado de uma forma racional. As universidades precisam ter uma conexão com essa possibilidade de exploração, a indústria também. É só lembrar que a Costa Rica, não faz muito tempo, alugou um terreno de alguns milhares de hectares para uma empresa explorar para perfume, da floresta tropical da Costa Rica. E nós temos fármacos possíveis da Amazônia que são um enorme capital e que precisa explorar. Então, a questão, o desenvolvimento industrial voltado para o meio ambiente no Brasil é muito importante. É uma linha de atuação fundamental para as universidades, para a indústria e como negócio. Boa noite, professor Bacarinho. Nós damos apoio a 10 catadores individuais e Sei. me interessou esse programa que o senhor disse agora no final, né, dessa remuneração. Ótimo. E eu gostaria de saber mais detalhes, até depois, se Vamos for o conversar caso. mais, vamos? Nós estamos fazendo ações ali no São Carlos 8 e no Santa Felícia, para os catadores individuais. Porque a cooperativa já tem uma estrutura, São Carlos Ambiental apoia, eles têm 3 caminhões, um da prefeitura, 2 deles, eles recolhem 30% do lixo reciclável de São Carlos, mas os catadores individuais precisam de apoio. E não é só apoio técnico, eles precisam de aulas de saúde pública, eles precisam de uniforme, eles precisam de máscara, eles precisam ter um apoio mais social também de saúde. E é o que nós vamos fazer, para que eles possam ter condições de ter uma qualidade de vida melhor. Desenvolvemos o carro para coleta junto com o pessoal de produção da USP. Ah, é? Nós vamos comprar agora, para o pessoal de São Carlos 8, a ideia é comprar 10 carrinhos. Poderiam Porque dá. fornecer esses carrinhos. Então, vamos conversar, meu caro. Vamos Que bom. conversar imediatamente. Não, eu já vou acabar aqui. Essas coisas não pode deixar passar. Liga isso, tá? Vamos. Não fica ninguém para ver. Então, vamos conversar. Assim. Nós precisamos desse apoio aí. Ótimo. Pessoal, eu sei que aqui até o meu secretário ali teria uma pergunta, eu tenho 2, vários teriam aí, mas na transição aqui da troca da apresentação, gostaria que conversasse com o próprio Tundizi ali, né? Enquanto isso, a gente tem aí nessa transição, gostaria de entregar para o professor Tundizi o nosso certificado, e como já é tradição aqui, é uma água. Aí, pessoal, o professor Tundizi coleciona as nossas apresentações. Obrigado, professor, mas uma salva de palmas para ele. Pessoal,
a gente já vai... Tem ali, enquanto o professor Landgraf prepara a apresentação, a gente tem um coffee break ali, a gente já retoma em seguida. A proposta é que a gente aproveite mais o tempo, vocês já conversem aí diretamente, sempre tiver oportunidade, tá bom? Vamos lá, ficam lá no...